Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Gama, estamos aqui para mais uma videoaula de Biologia e o assunto hoje é RNA e síntese proteica. Pega o lápis, pega o caderno e vamos estudar. Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho do RNA e da sua síntese proteica, ok? Lembrar para vocês que o RNA também é um ácido nucleico, a gente já viu isso numa aula anterior. O RNA tem como função sintetizar proteína. Então, onde é que eu encontro o RNA? O RNA, na verdade, nós temos uma região do núcleo, onde a gente vai ter produção de RNA. E essa região do núcleo é a nossa cromatina, onde dentro dessa cromatina eu tenho uma região mais específica chamada eucromatina. É nessa região da eucromatina que está tendo produção de RNA. Mas por quê? Porque é nessa eucromatina que vai vir as informações do nosso DNA para sintetizar proteína, para fabricar proteína, tá certo? Então, na minha fita de RNA, lembrar para vocês que a gente vai ter como pentose, né, a ribose, e aqui, eu como base nitrogenada, eu tenho a uracila, tá certo? Lembrem-se disso, é uracila e aqui o açúcar é a ribose. Então, nesse caso, agora eu vou começar a ver o processo de formação do RNA. Então, esse processo de formação do RNA é um processo chamado de transcrição. Esse processo de transcrição é simplesmente eu lá na minha molécula do DNA, então adenina, timina, tirana, eu pegar um trecho, uma parte do meu DNA e fazer um processo de transcrição, transcrever a mensagem que está aqui. E essa mensagem que vai ser transcrita vai me gerar uma fita de RNA. Então, o RNA, ele advém, ou seja, ele é construído a partir de uma das fitas do DNA, tá certo? Para que isso aconteça, para esse processo acontecer, eu preciso de enzima também, preciso da ajuda das enzimas. Perceberam que as enzimas são muito importantes, né, nesse processo. E eu tenho que ter aqui uma enzima agora que faça abrir a molécula do DNA. E essa molécula do DNA aberta, com essa molécula do DNA aberta, entra em ação a enzima que vai começar a fazer o processo de leitura que é a RNA polimerase. Opa, eu não vou ter a DNA polimerase como a gente viu no processo de replicação. Eu vou ter uma outra enzima, RNA polimerase, porque agora ela vai fabricar uma fita de RNA, tá certo? Então, se aqui eu tenho a timina, a adenina, seguindo ali na sequência G, G, C, C, T, e eu vou estar construindo aqui a timina, desse outro lado aqui, vai ter tia Ana normal, tá certo? Porém, a adenina não vai parear agora com a timina. Na fita do RNA, que a RNA polimerase está fazendo, a adenina agora vai ter uracila. Então, a uracila vai se parear com a adenina. Mas Gal continua Costa e Campina continua Grande, tá certo? E tia continua sendo Ana. Apenas nesse processo aqui da adenina é que eu vou ter a uracila aparecendo, tá certo? Com isso daqui formado, pessoal, então eu tenho aqui, ó, A, U, C, C, G, G, A. Pronto. Esta daqui é minha fita de RNA mensageiro. Lembra quando a gente viu a aula de ácidos nucleicos que eu disse que tinha 3 tipos de RNA? Então aqui, ó, de novo, o RNA mensageiro.
aquele que contém a mensagem. Esse processo de transcrição está acontecendo lá no núcleo. Do núcleo, essa fita de RNA mensageiro agora vai para o citoplasma da célula. Ele vai sair, essa fita de RNA vai sair do núcleo e vai para o citoplasma para que comece o processo de tradução. Vamos entender o que é que essa fita está querendo me dizer, me informar, ok? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, a transcrição foi o processo de eu pegar a fita do DNA, né, o DNA, um trecho da fita do DNA, ela é aberta, entra em ação a RNA polimerase, ela faz a leitura de uma das fitas do DNA, ela ali não tem o mesmo sentido, ela não segue um sentido igual a DNA polimerase, e aqui, depois que ela estiver pronta, essa fita, ela vai para o citoplasma para começar o processo de tradução, tá bom? Então, a fita do RNA mensageiro está aqui. Essa fita de RNA mensageiro, agora, nesse exato momento, quando chegar no citoplasma, ela vai se juntar com o ribossomo, que é uma organela citoplasmática. E o ribossomo vai auxiliar no processo de tradução. Antes da gente ver essa questão da tradução, deixa eu só dizer um negócio para vocês. A cada 3 bases, isso aqui me gera um códon. Um códon é aquilo que vai me dar a tradução de um aminoácido. Então, 3 bases me dá um códon, é um código. E esse código me traduz um aminoácido. Aminoácido a gente já viu também numa videoaula anterior sobre proteína. Aminoácido é a base para a formação da proteína. E a gente está falando de síntese proteica. Portanto, a gente vai fabricar proteína a partir da sua base, que é o aminoácido. Ok? Então, disse para vocês agora que aqui nesse processo vai se juntar a organela do ribossomo. Então, o ribossomo, ele tem uma subunidade maior e uma subunidade menor que, quando acoplado nessa fita do RNA, essa fita do RNA agora passa a ser chamada de RNA ribossômico. E está faltando a participação agora do último RNA, que é o RNA transportador. O RNA transportador, basicamente, o RNA transportador, ele me traz, isso aqui é só esquematicamente, tá, pessoal? Ele me traz o aminoácido necessário que vai me fazer a leitura junto com o códon. O RNA transportador, vamos dizer assim, ele é um motoboy da história, tá? Eu estou querendo um aminoácido. Qual é o motoboy que tem aí que me traz o aminoácido certinho? Então, é o RNA transportador. No RNA transportador, pessoal, eu tenho aqui, ó, o código que tem que chegar aqui na fita do RNA e se acoplar bem direitinho, porque senão não vai encaixar, tá certo? Então, segue a mesma sequência do RNA. Se aqui eu tenho adenina, aqui eu tenho que ter quem, ó? Uracila, tá certo? Se é a uracila que tem aqui, eu tenho que ter aqui quem? Adenina. Se é gal, tem que ser costa. Portanto, esse RNA transportador está me trazendo este aminoácido, que no caso aqui, este aminoácido é a metionina. Professor, como é que você sabe que é a metionina? Porque todo o processo de tradução para começar a construir uma proteína, o primeiro aminoácido que a gente vai ter é a metionina, cujo código é AUG, tá? Então, todo o RNA mensageiro vai sair de lá do processo de transcrição e vai começar o processo de tradução a partir de metionina. Então, a metionina vem e dá início ao processo de construção da cadeia polipeptídica. Depois que ele fizer a leitura do primeiro códon, ele vai para o segundo códon.
e a metionina já está aqui ligada, tá certo? Então agora vem um outro aminoácido se juntar com do próximo códon. Se eu tenho aqui mais uma trinca, então essa trinca vai me dar a leitura. E aí chama o outro motoboy. E esse outro motoboy vai me trazer um novo aminoácido. CCG, então o código dele, ó, Campina Grande, Gal Costa, tá? E aí ele me traz um novo aminoácido. E assim a gente vai tendo a tradução da fita do RNA e, consequentemente, o processo de sintetizar, ou seja, de fabricar a proteína. Quando chegar aqui no final, também eu vou ter um outro código para encerrar esse processo, que aí vem uma outro aminoácido e diz assim, parou, acabou, não vai ter mais nada, e finaliza o processo de síntese proteica. Entendido? Vamos fazer uma questãozinha para ver se a gente realmente compreendeu esse processo? Então, bora lá. O esquema a seguir representa a sequência de aminoácidos de um trecho de uma cadeia proteica e os respectivos anticódons dos RNAs transportadores. Olha só, todos os motoboys aqui, e aqui são os trechos das proteínas. Ele está pedindo para a gente assinalar a alternativa que contém a sequência de códons do RNA mensageiro que participou dessa tradução. Aqui a gente só vai fazer o quê? Ver quem foi que o motoboy formou. Então, se o código do motoboy é AAA, a adenina se liga com uracila no RNA. Então, aqui vai ser UUU. Opa, já eliminei 3 alternativas. UUU. Vamos para outro. Segundo código, GCU. Gal Costa. Campina Grande. Uracila adenina. Opa, tem que ser essa alternativa, até porque essa outra tem presença de timina, e timina não tem no RNA. Então, portanto, a sequência de códons é a letra B. Ok, pessoal? Fácil, não foi? É muito fácil, bom demais estudar biologia, e eu tenho certeza que como você gosta de biologia e de outras disciplinas. E para mais videoaulas, você acessa o nosso site, colégiointerativo.com.br. Bons estudos, pessoal!